amém. Glória a Deus. E agora nós vamos receber aqui, aleluia, a irmã Valéria. Ela está iniciando aqui conosco, que é uma princesa que tem nos ajudado, amém. Vai iniciar também aqui no nosso devocional. E seja bem-vinda, Deus vai te usar poderosamente. Amém, Valéria? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, todos que estão aqui, todos que estão em casa. Que bom estarmos reunidos mais uma vez para louvarmos ao nome do Senhor, para ouvirmos a sua palavra, para aprendermos um pouco mais desse amor que é tão grande e a gente fica tão pequenininho, né, diante desse amor que nos constrange. Eu queria só fazer mais uma oração, antes da gente fazer a leitura, e dizer que a palavra de Deus é rica. Nós vamos estudar hoje sobre Gênesis 27. E quantas vezes eu já li Gênesis 27? E eu nunca tinha parado para me atentar para os entendimentos que Deus me trouxe, né, nesse momento. E eu tenho certeza que se eu continuar estudando, muito mais coisas virão. Então vamos abaixar as nossas cabeças. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, pela tua palavra, que se renova a cada dia, sempre traz um conhecimento maravilhoso para nós. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está aqui no nosso meio e que o Senhor está conosco, cuidando de nós a cada instante. Fica conosco e fica com a minha vida. Me ajuda, Senhor, para que a Tua palavra flua da minha boca, Senhor. Que não seja eu, mas seja o Teu Santo Espírito a falar através de mim, em nome de Jesus. Ser com a minha família, com a família de cada um aqui, Pai. A família é projeto Teu. Eu creio nisso, Pai. E eu creio que o Senhor, a cada dia, vai nos fortalecer e nos restaurar. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 27. E nós vamos fazer assim, nós vamos ler o capítulo inteiro e depois vamos falar a respeito daquilo que Deus trouxe para nós nessa manhã, ok? Gênesis 27. Todos acharam? Amém. Isaque abençoa a Jacó e a Esaú. Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las-á a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço.
Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai? Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoe. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lo e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Ser senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, sendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa, e trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque, de violenta comoção, e disse: Quem és, pois, aquele que apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, nenhuma bênção para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando a voz chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar Isaque por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Disse Rebeca a Isaque: Aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Olhando essa passagem, a gente encontra uma família normal,
pai, mãe, 2 filhos. Uma família que desejava ter filhos, porque quando a gente olha a respeito dos descendentes de Isaac, no capítulo 25, fala que Rebeca era estéril e eles oraram, né? Isaac orou para que Rebeca tivesse filhos, então eles queriam ter filhos, eram filhos desejados. Então, uma família comum, e como todos os pais, na maioria dos pais, vamos dizer assim, amam seus filhos. Isaac e Rebeca também amavam seus filhos. Mas 3 pontos específicos me chamaram a atenção. E o primeiro ponto foi o seguinte: Isaac, como pai, ele tinha a responsabilidade de abençoar o seu primogênito. A gente vê isso como uma tradição judaica, onde o pai, né, abençoa o seu primogênito. E me chamou a atenção algumas questões a respeito disso. Primeiro, por que Isaac esperou chegar na beira da morte para abençoar o seu filho? Porque a Bíblia é bem clara quando fala, tendo já, 27:1, tendo envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, e aí, né, vem a história da bênção. Então, me chamou a atenção isso. Por que ele esperou, como a gente costuma dizer, até os 48 do segundo tempo, para fazer aquilo que já era uma responsabilidade dele desde sempre? Então, isso me chamou a atenção. E me chamou a atenção também o seguinte: por que Isaac não simplesmente chamou Esaú e falou: meu filho, vem aqui que eu vou te abençoar? Ele não fez isso. Ele colocou uma condição para ele dar a bênção para Esaú. E isso me chamou muito a atenção, porque quando a gente olha, por exemplo, Jacó, quando foi abençoar os filhos de José, ele pede para José trazer os seus filhos, e ele vai lá, abençoa, ainda troca as mãos, né? Se você ler a história lá, tem alguns detalhes, mas assim, foi algo muito direto. Traga os seus filhos que eu vou abençoar. Por que Isaac não fez isso? Se era uma responsabilidade dele abençoar os seus filhos. E eu fiquei pensando e meditando e pedindo: Senhor, fala comigo a esse respeito. E Deus trouxe uma palavra bem específica para nós pais. E para você também, que um dia, né, você não tem filho ainda, mas um dia você talvez seja pai ou seja mãe. Você está preparado para receber o filho que Deus te deu do jeito que Deus te deu? Você está preparado para amar? Nós estamos preparados? Eu estou preparada, porque essa palavra primeiro é para mim. Eu estou preparada para receber e amar os meus filhos do jeitinho que eles são? Ou eu coloco condições para amar os meus filhos? Eu só amo o meu filho se ele for daquele jeito que eu idealizei, que eu gostaria que ele fosse. E porque o meu filho, de repente, não é do jeito que eu gostaria que ele fosse, eu retenho o amor. E eu começo a colocar condições para amar esse filho e para desenvolver na vida dele a minha responsabilidade de mãe, a minha responsabilidade de pai. Será que nós estamos colocando condições para amar os nossos filhos? Será que nós estamos assumindo a responsabilidade que Deus nos deu como pais, como mães, de orar pelos nossos filhos, de nos fazermos, às vezes, escudo, né, para o mundo, para que o mundo não chegue tão cedo na vida dos nossos filhos e bagunce a vida dos nossos filhos? Por quê? Porque, de repente, aquele filho não é do jeito que você gostaria que ele fosse. Você idealizou na sua mente um filho que, seja física, emocional ou espiritualmente, deveria ser de um determinado modo, mas ele não é. E por causa disso, o seu coração está magoado, o seu coração está duro, o seu coração está cheio de rancor,
talvez por Deus, talvez pela própria criança ou pelo próprio adulto, às vezes já é um homem, já é uma mulher, e ele não é do jeito que você gostaria. E aí você não o ama incondicionalmente. Talvez você precise passar pelo momento de luto. Para quê? Para você esquecer aquele filho idealizado, aquele filho que é do jeito que você pensou que queria, idealizou que meu filhinho vai ser assim, ou minha filhinha vai ser assim. Eu passei por isso. Eu precisei passar por anos de luto, aonde eu precisei entender que Deus não me deu uma filha. E eu precisei entender isso, e Deus trabalhou isso no meu coração. Por muitos anos, até eu entender, e isso é razão para uma outra palavra. Mas Deus trabalhou isso na minha vida, porque eu passei anos deixando de dar o amor que eu precisava dar para os meus filhos, tenho 2 homens. Por quê? Porque eu tinha idealizado na minha cabeça uma filha, que na verdade ela não precisava vir. Pelo menos até hoje não veio, eu acho que ela não vai vir mais também não. Mas assim, hoje isso sarou no meu coração. Mas o que eu queria que nós refletíssemos nesse momento é a respeito das condições que nós muitas vezes colocamos para amar os nossos filhos, porque eles de repente não são aquilo que nós gostaríamos que eles fossem. Ou pior, a gente cria um futuro para os nossos filhos e a gente quer obrigá-los a se encaixar naquele plano que nós criamos, na nossa mente e no nosso coração. E a gente passa, às vezes, uma vida inteira frustrado, porque o nosso filho ou a nossa filha não é aquilo que nós idealizamos para que eles fossem. Só que a gente se esquece que quem faz o plano para a vida de cada um de nós é Deus, não somos nós. Então, essa reflexão eu queria deixar para nós, a respeito dos nossos filhos. Nós amamos os nossos filhos do jeito que Deus nos deu, e nós oramos para que Deus faça na vida deles aquilo que Deus tem como plano para a vida deles, e não o nosso plano, e não aquilo que nós gostaríamos que fosse. E você está disposto a sacrificar essa sua vontade, esse seu desejo, esse seu plano, diante do altar do Senhor e falar: Senhor, meu filho ou minha filha não é nada daquilo que eu pensei que seria, que eu gostaria que fosse, mas mesmo assim eu o amo. E eu vou pagar o preço de amá-lo, de orar por ele e de abençoar a vida dele até o fim, porque o Senhor me deu. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria deixar a esse respeito, porque olhando Isaac, a gente vê que ele não precisava ter falado para Esaú preparar uma comida gostosa para depois ele abençoar. Ele poderia ter simplesmente chamado e abençoado. Então, essa condição que Esaú criou trouxe consequências desastrosas para toda a família, porque foi nesse momento que Rebeca entra, ouve essa condição e faz o seu plano. E aí a gente entra no segundo ponto, que é o quê? Rebeca, lá na sua gravidez, no capítulo 25... Deixa eu só achar aqui rapidinho. Capítulo 25, versículo 23 e 24. 23, aliás. 22 e 23. 25, 22 e 23. Os filhos lutavam no ventre dela, no ventre de Rebeca. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Rebeca, grávida, sentindo uma confusão no seu ventre, ora ao Senhor, e o Senhor fala: há 2 nações no seu ventre, e o mais moço servirá ao mais velho. Por algum motivo que a Bíblia não fala, não explica, Rebeca gostou dessa palavra que ela ouviu, e ela se apegou a essa palavra. E o tempo foi passando,
Só que a palavra que Rebeca ouviu lá na gravidez não tinha se cumprido ainda. E ela queria que se cumprisse. Aí volta naquela história das questões que a gente cria para os nossos filhos, dos planos que a gente cria para os nossos filhos, e ela ainda mais porque foi uma palavra de Deus, né? Então ela se apegou àquilo ali. Só que não aconteceu ainda. E aí o que aconteceu? O que Rebeca faz? Rebeca resolve dar uma ajudinha para Deus. Rebeca resolve, não, está demorando, vai ver que Deus ainda não conseguiu, né? Vai ver que Deus ainda não deu conta de fazer. E aí o que Rebeca faz? Rebeca vai, fala para Jacó, ir lá buscar os animais que ela mesma vai preparar a comida. E Jacó ainda pergunta, né? Mas mãe, eu sou diferente do Esaú, se meu pai vê que estou sendo eu e não Esaú, ele vai me amaldiçoar ao invés de me abençoar. Ou seja, Jacó, como filho, tinha mais sabedoria do que a mãe, né? Estava mais ligado ali no que estava acontecendo do que a mãe. Mas o coração de Rebeca estava cauterizado. O coração de Rebeca estava insensível à voz de Deus, por motivos que a Bíblia não explica. Mas naquele momento, Rebeca fala uma palavra muito forte para Jacó, quando ela diz no versículo 13: respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Ou seja, Rebeca não estava preocupada nas consequências que aquele ato dela poderia trazer. E a Bíblia também não fala, mas tudo indica que Rebeca morreu sem ver o seu filho Jacó novamente. Porque o que acontece? Ela faz o plano, Jacó traz os animais, ela prepara a comida, Isaac abençoa Jacó ao invés de abençoar Esaú. Esaú cria um ódio mortal pelo seu irmão. E por causa disso, Jacó precisa fugir. E Rebeca, por causa de um atalho, que ela resolve pegar. Deixa eu dar uma ajudinha para Deus. Deixa eu pegar esse atalho aqui, porque está demorando muito o plano de Deus se cumprir. Ela amaldiçoa a sua própria vida, a vida do seu marido e a vida dos seus filhos. Um atozinho, né, que a gente vê assim, poxa, foi aqueles 5 minutos de bobeira que a gente tem às vezes na vida. Mas olha as consequências. Por quê? Porque Rebeca quis dar uma ajudinha para Deus, quis dar uma mãozinha para Deus, quis pegar atalho. E o que eu queria dizer para nós nessa manhã, isso serve para mim, porque é o que Deus tem falado comigo. Deus é o Deus que Ele faz uma menina de aproximadamente 15 anos engravidar do Espírito Santo. Essa foi Maria, mãe de Jesus. Deus é o Deus que faz um homem na casa dos 100 engravidar uma mulher na casa dos 90 e tantos. Esse foi Abraão e Sara. Esse é o Deus. Esse é o Deus que cura com água, quando Ele curou o leproso, Naamã, lá no Jordão. Ele é o Deus que cura com cuspe, quando Ele cuspiu, fez o lodinho, passou nos olhos do cego e curou aquele cego. Ele é o Deus que cura com a palavra, quando Ele diz para Cornélio, salvo engano, né, do centurião, que a palavra dele ia lá, o servo de Cornélio, né, ia ser curado. Então Deus cura com a palavra. Então Deus cura do jeito que Ele quiser. E também é o que Deus disse para mim: se eu quiser, eu também não curo. E eu sou Deus do mesmo jeito. Essa é a palavra que Deus tem falado para mim. Eu não faço nem na hora, nem do jeito, nem no lugar que vocês querem. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, no lugar que eu quero, no momento que eu quero, porque eu sou
Deus. E é isso que Deus está falando para mim, e é isso que Deus está falando para vocês que estão aqui sentados, e é isso que Deus está falando para você que está em casa também. Por quê? Porque Ele está falando para mim, nesse momento, eu posso te curar com oração, eu posso te curar com a palavra, eu posso te curar com remédio, eu posso te curar com terapia, e eu posso não te curar também, e você vai dizer, Senhor, amém. Sabe por quê? Porque eu vou estar te dizendo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso que eu tenho experimentado de Deus nos últimos dias. Deus pega as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus pega aquilo que não é para confundir aquilo que é. Deus é Deus. E Ele faz do jeito que Ele quiser. E o último ponto, que é algo que Deus falou comigo no sábado. Então, não podia eu saber o que o pastor Aldenor ia falar ontem de manhã, no domingo de manhã, e nem no domingo à noite. Mas é uma palavra que Deus trouxe para mim. Que é um assunto que Deus está martelando. Se Ele está martelando é porque Ele tem um propósito para cada um de nós nesse ensinamento. E esse assunto é perdão. Imagina a sua vida como um jardim. Vamos imaginar as nossas vidas como um jardim mais lindo que você já viu. Imagina a imagem assim, fecha os olhos e pensa naquele jardim divino, maravilhoso, cheio de flores da cor que você mais gosta, cheiroso. Eu fui num jardim de lavanda. Gente, que coisa maravilhosa, você caminhar no meio da lavanda sentindo aquele cheiro. Então imagina que você está assim, no melhor jardim, no mais lindo que Deus já assim, trouxe à sua mente, ao seu coração, à sua visão. Agora imagina no meio desse jardim, uma fossa. Quem já teve fossa em casa sabe o que eu estou falando. E quem tem fossa no condomínio também sabe o que eu estou falando. E quem já andou ali na entrada do Guará, quando a gente vai ali pela pista do trem, sabe também que aquela subidinha ali, o negócio é esquisito, né? Tem um mistério ali que eu falo, Jesus amado, cuida desse povo que mora aqui, que o negócio aqui é esquisito. Então, assim, imagina, no meio do seu jardim lindo, maravilhoso que você imaginou, uma fossa. O que acontece com a fossa depois de um determinado tempo? Ela vai enchendo, enchendo, enchendo. Até que chega um ponto que ela faz o quê? Transborda. E aí o que acontece? O seu jardim lindo, maravilhoso, transbordou o que tinha dentro da fossa. Que é só coisa boa, né? Para não dizer o contrário. É assim que eu queria trazer para nós. A falta de perdão. A falta de perdão na nossa vida, a imagem que me veio à mente foi exatamente isso, uma fossa. A nossa vida é um jardim lindo, cheiroso, maravilhoso que Deus criou. Só que toda vez que a gente deixa a falta de perdão contaminar a nossa vida, a gente está enchendo uma fossa. E em algum momento essa fossa vai transbordar. E vai ser com certeza no pior momento que você poderia imaginar. E essa fossa vai contaminar toda a sua vida. Porque a falta de perdão, ela não fica ali, não, é só uma coisinha. Porque normalmente quando a gente tem dificuldade de perdoar uma coisa, a gente tem dificuldade de perdoar uma pessoa, a gente tem dificuldade de perdoar o outro, e o outro, e o outro. Não é uma coisa só. Quando a gente é treinado e a gente se estimula a perdoar, o perdão se torna uma prática na nossa vida. E aí a gente não deixa essa força encher. Por quê? Quando acontece uma coisinha pequenininha, você já vai lá e resolve. Porque você sabe que se aquilo crescer, vai tomar uma proporção que de repente você não dê conta. Então Deus está nos dizendo nessa manhã, através da sua palavra, olha o que Ele diz aqui em Gênesis 27. Capítulos, eu vou ler do 39 em diante,
que aí a gente entende melhor. 27, 39. Então lhe respondeu Isaque, seu pai, porque é quando Esaú, chorando, pede para o pai, Senhor, pai, não sobrou nenhuma bênção para mim, nenhuma. E ele está criando ódio no seu coração. E aí ele responde, Isaque responde, então lhe respondeu Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. O que é isso aqui? Isaque está dizendo para ele, porque Isaque já entendeu que o coração de Esaú naquele momento estava com ódio mortal. E ele fala para Isaque, meu filho, você só será liberto, você só vai ter paz novamente, você só vai viver novamente com liberdade no dia que você perdoar o seu irmão, no dia que você perdoar o que o seu irmão fez. E aí a gente continua acompanhando a história e vê lá pelo capítulo 33, que foram muitos e muitos anos, até que Esaú fosse capaz de perdoar Jacó. E por causa de uma atitude impensada, de um pai e de uma mãe, uma família toda foi destruída. Pela misericórdia de Deus, esses irmãos se reencontraram lá na frente, se perdoaram e seguiram a sua vida. Mas quantos anos dois irmãos passaram, separados? Uma mãe, a Bíblia não fala, mas tudo indica que Rebeca nunca mais viu Jacó. E teve que conviver com o olhar de Esaú, olhando para ela, porque Esaú ficou sabendo quem que tinha feito a tramóia, Quem tinha feito a confusão. Então, a Bíblia não especifica, mas provavelmente, por muitos anos, Rebeca viveu tendo o olhar de acusação de Esaú, olhando para ela e dizendo, você foi a responsável. Talvez ele não verbalizasse, ou talvez sim. Você foi a responsável, porque eu perdi a minha bênção. Mas, na verdade, Rebeca foi um instrumento para aquela confusão. Mas se de pronto, Esaú tivesse perdoado, entendido a confusão e, Senhor, eu perdoo, assim mesmo. Estou com muito ódio, estou com muita raiva, mas não tivesse deixado o negócio crescer. Não, mas a vontade dele era matar. Assim como Caim, lá no início, que Deus virou para Caim e falou, Caim, se tu te consertares, se tu fizeres o que é certo, não é certo que eu receberei a tua oferta? Só que Caim não quis fazer. Então, o que eu queria deixar para nós nessa manhã são esses 3 pontos. O primeiro é, pais, não coloquemos, isso eu falo para mim também, principalmente, a primeira da fila, não coloquemos condições para amar os nossos filhos, mesmo que eles não sejam aquilo que você idealizou. De preferência, não idealize a vida do seu filho, porque quem sabe quem ele vai ser, o que ele vai ser, para onde ele vai ser, é Deus quem sabe. E só abrindo um parêntese aqui, meu filho mais velho, desde pequenininho, ele tinha uns 6 aninhos, 7, ele fala, eu vou embora para o Canadá. Desde pequenininho, Jesus amado. E ele sempre repetindo. E aí uma vez eu comentei isso com uma amiga e ela falou assim, e você vai deixar? Eu falei, minha amiga, tu acha que eu quero um filho frustrado do meu lado? A minha oração desde o dia que eu ouvi isso foi, Senhor, abençoa. Senhor, me dá condições de criá-lo para que ele siga para o mundo, para aquilo que o Senhor tiver para a vida dele. E é bom que eu uso isso a meu favor, porque no dia que eu mando lavar os sapatos, que ele fala assim, ai mãe, não quero não. Tu acha que quando estiver sozinho lá no Canadá, quem vai lavar teu sapato? Aí pronto, ele vai lavar bonitinho. Quando eu falo, vai lavar a louça, ele, não mãe, a louça.
Tu acha que lá no Canadá quem vai lavar a tua louça? E pronto, já aprendi a usar a meu favor aquilo que Deus está trabalhando na vida dele. Se vai acontecer, eu não sei. Eu sei que o meu coração está em paz. E Deus tem trabalhado. Eu sei que no dia que isso acontecer também, eu vou sentir muita saudade, eu vou chorar muito, mas Deus está preparando, Deus sabe todas as coisas. Então, primeiro ponto, não criemos condições para amar os nossos filhos, não idealizemos a vida dos nossos filhos, porque os nossos filhos são do Senhor, e é o Senhor que tem os planos para a vida deles. Segundo, Deus não precisa da nossa ajuda para fazer o plano dele acontecer. Deus não precisa de mãozinha, Deus não precisa de ajudinha, Deus não pega atalho. Deus sabe a hora, o lugar, a pessoa, Deus sabe tudo, porque Ele é Deus. E por último, perdão. Não permita que uma fossa seja aberta dentro do jardim maravilhoso que Deus criou na nossa vida. Não permita. No primeiro sinal de falta de perdão, como o pastor Aldenor falou ontem, não é sentimento. Você faz, você pede perdão e Deus trabalha o resto. Mas não deixe que uma fossa se abra na sua vida. Amém. Essa é a nossa palavra para hoje. Que Deus nos abençoe.